Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz abençoados, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Paulo disse: em tudo dai graças. Vamos dar graças a Deus, vamos ficar de pé para agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Até por coisas que não entendemos, tá? A vida da fé é assim. Paulo diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem, então, até por coisas que não entendemos que acontece, devemos crer que é para o nosso bem. Vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Nós Te exaltamos e Te glorificamos e Te reconhecemos em nossas vidas como nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Rei. Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Como está escrito, porque tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Por isso a honra e a glória pertencem a Ti. Que essa noite também seja essa reunião para a Sua glória, a ministração da Tua palavra, a revelação, o ensinamento seja dado a todos quantos vão me assistir e me ouvir agora. Aos que vão assistir pelo nosso site, graçaeapostolado.com, aos que vão me ouvir pela rádio MGA online.com, aos que vão me ouvir e assistir pelos vários grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso que eu peço em nome de Jesus que manifeste a tua glória, revelando a tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Manifesta, Senhor, a tua glória em nossas vidas, na tua igreja, nos teus filhos, nas tuas ovelhas. Nós somos templo do teu Espírito. O Senhor habita em nós. Por isso manifesta em nós a tua glória. A glória da sabedoria, da revelação, do entendimento, da saúde, da prosperidade. Manifesta em nós a tua glória. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço, para a glória de Deus. Quem pode dizer comigo? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Graça e paz a você que está aí no Facebook agora ao vivo. Graça e paz a você que está no YouTube agora ao vivo. Glória a Deus pela sua vida. Daqui a alguns instantes vamos ter o apostolado dessa noite. Se tiver escrito, eu creio, o ensino da palavra da graça de Deus. Antes disso, deixa eu mostrar o meu mais novo livro. Você que não tem ainda, livro série Graça e Apostolado, volume 5. É o mais recente trabalho que eu fiz, que eu tenho, que foi editado agora. Então esse é o mais atual. Se esse já é o volume 5, temos o volume 1, 2, 3 e 4. Se você não tem ainda, se está faltando algum, entre em contato conosco. Aí no YouTube tem o contato, no Facebook tem o contato, no WhatsApp. Entre em contato e nós enviaremos para você pelos correios, para todo o Brasil, tá? Entre em contato para que você adquira esse lançamento da graça e do apostolado. Coloque a mão na sua Bíblia aí, abençoado, onde você estiver. Aliás, você que me assiste agora, Bíblia, papel e caneta, hein? Daqui a alguns instantes a revelação. E você, onde você estiver, coloque a mão na sua Bíblia e diga comigo assim: eu creio, por isso eu falo. Esta palavra me será revelada. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, abençoado. Glória a Deus. Hoje eu tenho um assunto novo. Deixa eu dar uma acertadinha no som aqui. Mais uma regulada. Hoje eu tenho um assunto novo. Apostolado novo. Você que está aí em algum lugar da face da terra, estamos ao vivo para toda a terra, via internet. Bíblia, papel e caneta. Pegue aí e anote o tema de hoje.
Qual a esperança do cristão? Qual a esperança do cristão? Ora, se Jesus disse em João 19, 28 e 30, que tudo já está consumado, qual a esperança do cristão? Paulo disse assim, quer ver? Abre aí em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo deixou um versículo apenas, de muita importância. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, olha lá, ó, verso 19. Paulo disse, se esperamos vem de esperança, de esperar, esperança. Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Isso aqui já é uma mensagem subliminar. Você só tem esse carro, então quer dizer que dá a entender que você tem outros, né? Você só tem essa camisa. Se você tiver só essa camisa, se você tiver só essa roupa, então dá a entender, fica no ar que você tem outras roupas, né? Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa, então Paulo está deixando claro que existe uma outra vida. Está claro ou não está claro? Porque ele disse só nesta. Se esperamos em Cristo só nesta, então eu espero em Cristo, ou seja, nas coisas de Deus, também nesta vida, não só nesta. Deus é comigo, Deus é com você. Paulo disse em Romanos 8, 28 que ele faz com que todas as coisas colaborem para o seu bem. Paulo disse em 2 Coríntios 2,14 que Deus sempre te faz triunfar em Cristo. Paulo disse em Romanos 8,37 que somos mais do que vencedores. Aonde? No céu? Não, aqui na terra. Então, nós esperamos em Cristo não só nesta vida, também nesta vida. O assunto hoje, qual a esperança do cristão? Ou seja, o que esperamos? O que nós esperamos? Ser salvos. Corre na sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 2. Qual a esperança do cristão? O que nós esperamos? Nós esperamos o quê? Ser salvos? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto o quê? Ser salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual a esperança do cristão? Ser salvo? Não. Porque pela graça eu já sou salvo. Diga, pela graça eu já sou salvo. Então você não espera ser salvo, porque você já é. Tá claro? Então qual a esperança do cristão? Bom, ser salvo, salvo eu já sou. Ser liberto? Corre aí em Gálatas capítulo 5, antes de Efésios. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou. Qual a esperança do cristão? O que o cristão espera? Ser liberto? Ué, Gálatas 5:1. Cristo nos, no plural, no singular, me. Cristo me libertou. Me, no singular. No plural, nos. Então, qual a esperança do cristão? O que ele espera? O que nós esperamos? Ser salvos? Não, pela graça somos salvos. Efésios 2:8. O que nós esperamos? Sermos libertos? Pelo que eu estou vendo em Gálatas 5:1, Cristo nos libertou. Nos libertou, verbo no passado, para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes. Então, quer dizer, ele já me libertou, eu já sou livre, eu só tenho que estar firme. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, o que o cristão espera? Qual a esperança do cristão? Ser salvo? Não, pela graça eu já sou salvo. Efésios 2:8. Ser liberto? Não, Cristo já me libertou.
Então, o que o cristão espera? Ser abençoado? Efésios capítulo 1, uma página depois de Gálatas 5. Efésios 1, verso 3. Efésios 1, 3. Paulo começa agradecendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que Paulo está dizendo que glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja Deus? Por quê? O qual nos abençoou. Qual a esperança do cristão? Ser abençoado. Pelo que eu estou vendo aqui, Deus é bendito, porque nos, no plural, ou me, no singular, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Qual a esperança do cristão? Ser salvo? Pela graça eu sou salvo. Efésios 2:8. Qual a esperança do cristão? Ser liberto? Cristo já me libertou. Gálatas 5:1. Qual a esperança do cristão? Ser abençoado por Deus? Deus já me abençoou. Efésios 1:3. Infelizmente, os evangélicos tradicionais ainda não entenderam, mesmo que tenham uma Bíblia há anos, há décadas, mas não entenderam ainda essa frase, que Deus nos abençoou. Eu me escandalizo às vezes. Caramba, como é difícil entender isso? Não querem aceitar isso? Não compreendem isso? Porque em todas as Bíblias diz que Deus nos abençoou. Eu tenho mais de 50 Bíblias. Nenhuma está o verbo no futuro, abençoará, e nenhuma Bíblia está no presente, abençoa. Todas estão no passado, abençoou. Por que os evangélicos não entendem, não aceitam, não crê que já está abençoado por Deus? Por que eles pensam que ainda serão abençoados por Deus? E dizem, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas é tão difícil assim vocês entender, vocês crer, compreender que Deus já nos abençoou. Primeira vez que eu li isso aqui, na hora foi revelado. Abba Pai, a primeira vez, fevereiro de 1997, Efésios 1:3, Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ora, se Deus me abençoou, como que eu estou? Abençoado. Não existe mais Deus te abençoe. Já abençoou, eu estou abençoado. Já salvou, eu estou salvo. Já libertou, eu estou liberto. Papai. É assim que você deve crer. Não em mim, na Bíblia. Estou te mostrando Efésios 2:8. Pela graça você é salvo. Estou te mostrando Gálatas 5, verso 1. Cristo já te libertou. Talvez você que não sabia disso. Ele já te libertou. Gálatas 5:1. Você já está abençoado por Deus. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Efésios 1:3 diz que Deus já te abençoou. Então, qual a esperança do cristão? O que esperamos? Sermos salvos? Pela graça somos salvos. Sermos libertos? Cristo nos libertou. Sermos abençoados por Deus? Estamos esperando Deus nos abençoar? Não, Deus já nos abençoou. O que esperamos? Sermos perdoados? Abre em Colossenses, depois de Efésios, Colossenses capítulo 2. Qual a esperança do cristão? É o tema de hoje. Qual a esperança do cristão? O que esperamos? Sermos salvos? Já somos salvos. Efésios 2:8. Sermos libertos? Já somos libertos. Gálatas 5:1. Por isso que em graça não tem campanha de libertação. Corrente de libertação para quê? Se eu sou um crente, crente quer dizer aquele que crê. Crê no quê? Em Gálatas 5:1, que Cristo me libertou. Se eu creio que Cristo me libertou, eu vou fazer uma campanha de libertação do que se eu creio que Ele me libertou? Alô?
Vamos fazer uma campanha para Deus abençoar. Abençoar quem? Para Ele nos abençoar. Mas eu sou crente, eu creio que Ele me abençoou em Cristo. Efésios 1:3. É isso que é ser crente. Crente é quem crê. Eu creio que Ele me abençoou. Eu estou abençoado. De dia, de manhã, de tarde, de noite, na chuva, com tempos difíceis, com tempos... Deus me abençoou, eu estou abençoado. Acabou. O justo vive por fé. Então, aonde eu estiver, independente do que eu estiver fazendo, eu creio que eu estou abençoado por Deus. Porque Deus me abençoou. Eu estou vivendo pela fé. Qual a esperança do cristão? É o tema. O que nós esperamos? Sermos perdoados? Colossenses 2, verso 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. O verbo está no passado. Estáveis mortos nos vossos pecados. E na incircuncisão da vossa carne. Vos vivificou, ou seja, vos deu vida juntamente com Ele, a caneta, perdoando-nos todos os nossos pecados. Algumas versões diz delitos. O que nós esperamos? Sermos perdoados? Não, claro que não. Eu não espero ser perdoado por Deus. Primeiro que eu não fiz nada. Eu vou ser perdoado do quê? Mas tem um rapaz lá que matou uma pessoa, ele espera que Deus o perdoe. Não, não é Deus que tem que perdoar ele. Ele vai ser julgado e o juiz vai dar uma sentença pelo crime que ele cometeu. Não é nem a questão de perdoar. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Alô? Não tem nada a ver com perdão. Eu matei a sua filha, você me perdoa? Tá bom, eu te perdoo, mas agora você tem que falar com o juiz. Porque aqui na terra, Romanos 13, Deus colocou autoridades, tem uma lei da terra. E a lei da terra, contra tal crime, provavelmente o juiz vai te dar 30 anos de cadeia. Porque você matou. Então, qual a esperança do cristão? O que nós esperamos? Sermos perdoados por Deus? Perdoados do que se eu não fiz nada? O que eu fiz para que Deus me perdoasse? Mas a Bíblia diz em Isaías 59, eu já preguei aqui que a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Lembra? Não é a Bíblia que fala isso. Quem falou foi Isaías, numa velha aliança, que os pecados do homem separavam ele de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Isso na velha aliança. Mas Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da velha aliança. Estamos debaixo da graça, da nova aliança. Na graça, Colossenses 2,13, Deus nos perdoou de todos os pecados. Mas quando que Ele perdoou? Não foi hoje de manhã, nem a semana passada. Eu tenho 53 anos. Eu nasci em 1967. Quando que Deus perdoou todos os pecados? Não foi ontem, não foi hoje de manhã, não foi a semana passada, não foi há 20 anos atrás. Quando é que Ele perdoou esse Colossenses 2,13? Quando foi isso aí? Foi em João 19,30, quando ele disse que tudo estava consumado quando ele morreu na cruz. Você quer ver isso? Colossenses 1,14. Olha aí. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção. Diga bem forte, redenção. Diga pela fé, eu tenho a redenção. Alguém vai dizer, apóstolo, eu não sei nem o que é redenção. Não tem problema, irmão. Você não sabe o que é, mas você tem. E eu vou te explicar o que é. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Diga bem forte, o que é a redenção? A saber, a remissão dos pecados. Para quem não sabe o que é redenção. Então, qual a esperança do cristão? Ser salvo? Não, pela graça somos salvos. Efésios 2,8. Qual a esperança do cristão? Sermos libertos? Não. Cristo já nos libertou. Gálatas 5,1. Qual a esperança do cristão? Que Deus nos abençoe? Não. Deus já nos abençoou. Efésios 1,3. Qual a esperança do cristão? Que seja perdoado por Deus? Perdoado do quê? Cristo já nos perdoou. Colossenses 2,13. Já nos remiu os pecados. Colossenses 1,14. Então, o que nós esperamos? Ser salvo, já somos. Ser liberto, já somos libertos.
Sermos abençoados? Já somos abençoados. Sermos perdoados dos pecados? Já fomos perdoados dos pecados. Colossenses 2,13, Colossenses 1,14, Romanos 4,25. Então, qual a esperança do cristão? O que nós esperamos? Ser santificados? Ah, pastor, estava faltando essa. Nós aguardamos ser santificados pelo Senhor. Seus problemas acabaram. Não precisa mais aguardar isso. Hebreus capítulo 10. Veja na sua Bíblia. Se está aguardando a santificação, se está aguardando ser santificado por Deus, seus problemas acabaram. Hebreus 10, versículo 10. Veja na sua Bíblia. Para quem aguardava ser santificado por Deus. Para quem esperava ser santificado por Deus. Eu estou esperando que Deus me santifique por completo. Há quanto tempo você espera? Eu sou crente já faz 45 anos. Eu estou aguardando Deus me santificar por completo. Seus problemas acabaram. Hebreus 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Não precisa mais esperar. Não precisa mais aguardar a ser santificado. Porque temos sido, quer dizer, fomos. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como? Ó a caneta. Sublinha aí, ó. Temos sido santificados. Hebreus 10, 10. Sublinha. Temos sido santificados como? Pelo jejum, pela oração, pelo subir no monte, pelo sacrifício. Temos sido santificados como? Hebreus 10, 10 explica. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele morreu na cruz. Olha que interessante. Quando Jesus morreu na cruz, nos abençoou. Quando Jesus morreu na cruz, nos salvou. Quando Jesus morreu na cruz, nos libertou. Quando Jesus morreu na cruz, nos santificou. Oh, papai, não é gostoso saber isso? É ou não é gostoso? Não dá uma alegria? Nossa, dá uma alegria saber isso. Oh, glória, dá uma alegria. Qual a esperança do cristão? Ou seja, o que nós esperamos? Nós esperamos ser salvos? Não. Quando alguém entra aqui no MGA, olha lá, ó. Você é salvo pela graça. Eu só creio se estiver escrito na Bíblia. Olha lá pequenininho escrito lá. Efésios 2,8. Está vendo? Você é salvo pela graça, Efésios 2,8. Então, o que nós esperamos? Ser salvos? Não, já somos salvos. Ser libertos? Já somos libertos. Ser perdoado? Já fomos e somos perdoados. Abençoados? Já fomos e somos abençoados. Então ser santificados? Nós já fomos e estamos santificados. Hebreus 10, 10. Então, diga comigo, qual a esperança do cristão? Ou seja, o que esperamos? Campanha de libertação eu não vou fazer porque Gálatas 5:1 Cristo me libertou. Corrente ou campanha para Deus me abençoar, eu não vou fazer, porque Efésios 1:3 Paulo diz que Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não está faltando nada. Campanha e jejum para me santificar diante de Deus eu não vou fazer, porque Hebreus 10, 10 diz que eu fui santificado pela morte de Jesus, que foi feita de uma vez por todas. Está ficando claro aí? Fazer uma campanha de joelho tal, para que Deus nos perdoe, eu não vou fazer, porque Colossenses 2,13 diz que Ele perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 1,14 diz que temos a remissão dos pecados. Remiu, apagou, acabou, cancelou. Romanos 4,25 diz que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Romanos 4,25 diz que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Então, o que nós esperamos? Qual a esperança do cristão? Só tem uma. Não tem duas. Não tem três. Eu espero que Deus me dê
o Espírito Santo. 1 Coríntios 3. De repente alguém está esperando isso, né? 1 Coríntios 3, verso 16. O que esperamos? De repente alguém está esperando o Espírito Santo. Coríntios 3, verso 16. Paulo disse: não sabeis vós, nos dias de hoje, vocês não sabem que sois, olha lá, ó, sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Você não sabe disso? Qual a esperança do cristão? Ah, eu queria tanto ter o Espírito Santo. Não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. Vira uma página. Coríntios 6, 19. De novo Paulo pergunta: ou não sabeis que, aqui ele foi mais claro, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? De novo ele fala: que habita. Diga bem forte: o Espírito Santo habita. Vamos usar o texto, diga: o Espírito Santo habita em meu corpo. Mais uma vez, quem crê? Mais uma? Aí você vai na Igreja Universal, o Bispo Macedo fala que o demônio está dentro de você. Aí você vai no Espiritismo, fala que você tem que desenvolver. E o caboclo está em você, o Exu está em você, o tranca-rua está dentro de você, e tem um monte de coisa dentro de você. E agora, em quem que você vai crer? Bom, eu já estou bem decidido, né? Eu creio na Bíblia. Mais alguém? Mas você já está bem decidido? Se o pai de santo falar que o Exu está dentro de você, eu já sei o que responder. Mas se ele falar isso para você, o que você vai falar? E se você encontrar o Bispo Macedo na feira, no mercado, e ele falar que o demônio, o mal, o diabo está dentro de você, o que você vai falar para ele, hein? Eu já estou bem resolvido. Você, o que você vai falar? Se você for numa igreja pentecostal e o profeta lá vir sapateando e falar: eu estou vendo, o demônio está dentro de você, o diabo está em você. Eu já estou bem decidido com a minha vida, resolvido, eu. O que você vai falar, se falarem isso para você? Uma das coisas que eu vou falar é assim, ó: você não sabe que o meu corpo é santuário do Espírito de Deus que habita em mim? 1 Coríntios 6, 19. Você não sabe disso ainda? Não, você não sabe, mas eu já sei. Não tem nem preto velho e nem preto novo. Não tem tranca a rua nem abre a rua. Em mim não tem nada, em mim tem o Espírito de Deus. Meu corpo tem o Espírito de Deus. Tem mais alguém aqui? Não importa, não interessa o que falam por aí ou o que esteja acontecendo em sua vida. Entendeu o que eu falei? Não, pastor, porque eu estou desempregado. Mas você está desempregado quer dizer que é o demônio que está na sua vida? Não, porque eu estava assistindo um canal lá na televisão, o bispo falou que é o demônio. De novo, eu já estou muito bem resolvido e decidido. Sobre lutas e tribulações e problemas que eu passe ou venha passar na vida, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Paulo disse que não há tentação que não seja humana. 1 Coríntios 10. Paulo disse que todas as coisas colaboram para o meu bem. Paulo disse em 2 Coríntios 4, não ande por vista a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo falou um monte de coisa, ele só não falou que era o demônio na minha vida. E nem o diabo. Quem é que está entendendo? Então, o cristão, ele tem que ser uma pessoa bem decidida, bem definida. Eu me escandalizo com cristãos, porque a maioria que vão lá são cristãos de várias ramificações, que acreditam que dentro de si tem um demônio.
tem um encosto, tem um mal. Eu escandalizo com isso aí. Por vezes, quantos presbiterianos foram lá? E batista, e pentecostal, e por aí vai. Quantos que foram lá e acreditaram nisso? Deixaram de acreditar na Bíblia, no que Deus disse, para acreditar numa interpretação ou numa tese teológica humana. Eu não posso fazer isso. Voltando ao meu assunto, qual a esperança do cristão? Não é ser salvo. Diga, pela graça eu sou salvo. Não é ser liberto. Diga, Cristo me libertou. Não é ser abençoado. Diga, Deus me abençoou. Não é ser perdoado dos pecados, né? Diga, Cristo perdoou todos os meus pecados. Não é ser santificado. Diga, eu fui santificado com uma só oferta. Então, qual a esperança do cristão? O que nós esperamos? Se não é ser salvos? Se não é ser abençoado por Deus? O que nós esperamos? Se não é ser liberto? O que nós esperamos? Vamos ao tema da mensagem e ao meu assunto de hoje? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui está o motivo, eu digo o único motivo, da esperança do crente, do Filho de Deus, do cristão, do que foi comprado pelo sangue de Jesus. Aqui está a esperança dele, o motivo da esperança, a razão de ele crer em Jesus. Antes do Tessalonicenses, o Espírito Santo está me falando aqui. Abre sua Bíblia em João 14. Mateus, Marcos, Lucas, João 14. Antes de eu ler o Tessalonicenses. João 14. Como eu sempre passei por cima e passo por cima de interpretações e teses teológicas, que para mim não tem sentido nenhum, porque o que vale é a palavra e o espírito da palavra, que é o Espírito Santo, eu vou ler João 14. João 14. Não foi eu que escrevi João 14, não foi eu que falei, para quem não sabe, foi Jesus. Jesus disse em João 14, verso 1, teologicamente na letra, primeiramente ele disse para os seus discípulos. Amém? Mas é uma promessa profética, que não cabe somente aos discípulos. Por quê? Porque nós também cremos em Jesus. Os discípulos criam em Jesus? E nós? Também. Então como é que uma promessa foi só para eles e não é para mim? Não é para nós? Porque se essa promessa de João 14 foi só para eles, então nós estamos perdidos. Porque em João 10, 27, Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, eu as conheço. Mas se ele não falou isso para mim e para você, então estamos perdidos. Então, se a promessa de Jesus, por exemplo, a promessa profética, se fosse só para os seus discípulos, e João 14, 28, que ele disse, eu lhes dou a vida eterna. Oh, será que nós não temos a vida eterna porque eu nunca fui discípulo de Jesus? Então o que eu estou te mostrando? A diferença de uma palavra profética que foi destinada para os discípulos, mas que é uma palavra universal, ou seja, para todo aquele que crê. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A palavra profética universal é uma palavra para todo aquele que crê, como Marcos 9, 23. Jesus disse em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Para quem que ele falou primeiramente? Para os seus discípulos. Mas eu não sou discípulo, eu nunca fui, nunca andei com ele, então não serve para mim? Claro que serve. Porque ele disse que tudo é possível ao que crê. E eu creio. E você crê. E nós
Cremos. Então a palavra permanece, ela prevalece. Ela passa gerações. Ela passa alianças. Se era antes de Cristo, se era depois de Cristo. Essa palavra profética é a palavra que sai da boca de Deus. Imagina Deus falando, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ora, primeiramente ele falou para os discípulos. Eu não sou discípulo, então não é para mim? Claro que é, porque ele disse tudo é possível ao que crê. E eu creio que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A palavra é universal. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga. Palavra profética universal. Você vai achar a palavra profética que foi destinada a Abraão. Gênesis 12. Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Isso é uma palavra profética. Para Abraão. Deus não mandou sair da minha parentela. É diferente. Uma palavra profética para Abraão. Você vai encontrar uma palavra profética para Noé. Noé, faça uma arca, bababá, assim. É uma palavra profética para Noé. Mas na Bíblia também existe a palavra profética universal, que é para todo aquele que crê. Diferente da palavra profética de Deus para Noé, porque Deus não mandou construir nenhuma arca. Ficou claro? João 14. Antes de eu ler o Tessalonicenses 4. Qual a esperança do cristão? O tema de hoje. João 14. Jesus disse, hein? Primeiro foi Jesus que disse isso. E lendo, eu vou perceber que ele fez promessas. Jesus prometeu. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. É o que ele está dizendo. Não fique ansioso. Você não crê em Deus? Creia também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem gente que nem crê mais que vai morar no céu. Isso é um escândalo, né? Jesus falou o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ah, mas será mesmo? Ele disse, se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu já teria dito para vocês, não tem morada coisa nenhuma. Não é o que ele disse? Se não fosse assim, eu teria dito. Olha, vou preparar-vos lugar. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Não é isso que você sabe? Fazer o que lá? Que ele disse? Vou preparar-vos lugar. Não está escrito? João 14, 3. E se eu for... Para aí. Ele foi ou não foi? Foi. Vê que está se cumprindo. E se eu for e vos preparar lugar, sublinha na sua Bíblia. Sublinha, ó. Virei outra vez. Para aí. Para aí. Olhem para mim. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o gibi da Mônica, amém? O gibi do Cebolinha. Revista Veja. Isso aqui é a Bíblia, que contém a palavra de Deus. Na Bíblia, porque a Bíblia não fala. Quem fala é quem escreveu, o autor. E o autor aqui é Jesus. Na Bíblia, em João 14, 3, Jesus disse, ó, virei outra vez. Para aí. Na Bíblia, você vai ver Jesus nascendo. Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, esposada de José, Mateus 1, 18 começa a falar sobre o nascimento de Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus nasceu. Lendo a Bíblia, você vai encontrar em Mateus, Marcos e João que Jesus não só nasceu, mas também morreu. A Bíblia fala isso. Está aqui marcado. A Bíblia mostra claramente, você vai encontrar isso em João 20, João 21, em Mateus 28, em Marcos 16, você vai achar em Atos capítulo 1, que Jesus ressuscitou. Diga, nasceu, morreu e ressuscitou. Lendo a Bíblia, principalmente em Atos capítulo 1, você vai ver claramente que Jesus não só ressuscitou,
mas assuntou, subiu, assunção, subiu aos céus. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, faz assim, ó, Jesus nasceu, Jesus morreu, faz assim, ó, Jesus ressuscitou, diga, Jesus subiu aos céus. Então diga, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus. A Bíblia diz isso claramente, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele subiu aos céus. Não é interpretação, não é uma tese teológica. A Bíblia literalmente diz que Jesus nasceu. A Bíblia literalmente na letra diz que Jesus morreu. A Bíblia literalmente na letra diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia literalmente na letra, não é interpretação, não é uma tese, não é uma suposição. Ela literalmente diz que Jesus subiu aos céus. Amém? Então diga bem forte. E o que ele diz? João 14:3. Se eu for e preparar lugar, o que ele diz? Virei outra vez. Virei outra vez quando? Ele falou o quê? Se eu for. Alô, João 14:3. E se eu for. Foi ou não foi? Ou vai ir ainda? Foi ou não foi? João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, o que ele diz? Virei outra vez. Para aí. A Bíblia mostra que ele, antes de ir, nasceu. A Bíblia mostra que antes de ele ir, que ele disse eu irei, antes de ir, nasceu, morreu e ressuscitou. E foi. Ele disse irei. Se eu for, vos preparar lugar, virei outra vez. Para aí. Isso aqui, você sublinhou virei outra vez? Diga comigo, Jesus diz, virei outra vez. Sublinha aí. Agora, ele não disse só que viria outra vez. Ele disse, eu só estou lendo, hein? João 14:3, ele diz, e vos levarei para mim mesmo. Para aí. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Ele disse, se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei. Aonde ele está agora? No céu. E ele disse o quê? Que vos levarei para mim mesmo. Mas como que ele vai levar? Pergunta é essa. João 14:3, ó. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Diga bem forte, como ele vai nos levar? Essa resposta só Paulo tem. Tá claro aí, já pegou? Só Paulo tem essa resposta. De como ele vai nos levar. Só tem duas maneiras de ele nos levar. Quantas? Só tem duas maneiras. João 14. Essas duas maneiras foi Paulo que falou. João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Só tem duas maneiras dele nos levar para ele mesmo. Só tem duas. E quem falou essas únicas duas foi Paulo, que é o que eu vou ler daqui a pouco. Só tem duas maneiras. João 14:3. Se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim. Para quê? Para que vos levarei? Para que, João 14:3, onde eu estou, estejais vós também. Aonde Jesus está agora? E nós estamos aonde? Mas ele disse o quê? Para que onde eu estiver, estejam vós também. Ele está lá, eu estou aqui. Ou não é isso? Jesus nasceu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus foi aos céus. E ele disse, eu vou preparar lugar, mas virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. Aonde ele está? No céu. E aonde nós estamos? Na terra. Então como é que ele vai nos levar? Como que ele vai nos levar, João 14:3, se ele está no céu e nós na terra? Paulo tem a resposta. O tema da mensagem, qual a esperança do cristão? O que nós esperamos?
1 Tessalonicenses 4. Agora eu vou ler. 1 Tessalonicenses 4. Sem mudar uma vírgula. Sem interpretações pessoais. Sem teses teológicas de A, B, C ou D. Por quê? Eu tenho uma Bíblia, eu só vou ler a Bíblia. É o mínimo que um pastor tem que fazer. Pelo menos ler. Que o Espírito Santo te dê entendimento. Quem pode falar amém? Só vou ler. Você vê que eu só li o João 14. Eu só li. 1 Tessalonicenses 4. Vamos ver o que Paulo falou. Só vou ler. Você tem uma Bíblia, você tem o Espírito Santo. Verso 14. O tema, qual a esperança do cristão? Ser salvo? Não, pela graça somos salvos, Efésios 2,8. Qual a esperança do cristão? Ser liberto? Não, Cristo já nos libertou, Gálatas 5,1. Qual a esperança do cristão? Ser abençoado? Não, Deus já nos abençoou em Cristo, Efésios 1,3. Qual a esperança do cristão? Ser perdoado dos pecados? Não, Colossenses 2,3, ele já nos perdoou os pecados. Então qual a esperança do cristão? O que nós esperamos? Jesus fez uma promessa. Não só para os seus discípulos, é claro que não só, porque se ele fez a promessa só para eles, por que eu estou crendo nele? Se ele prometeu só para eles lá, para o Tiago, para o João, para o Marcos, para o Mateus, então por que eu estou lendo? Se ele prometeu só para eles? Quem está entendendo? Qual a esperança do cristão? O que nós esperamos? Jesus disse, João 14,3, vos levarei para mim mesmo. Como que ele vai nos levar? Como? De ônibus, de avião, de foguete, porque ele está no céu, no paraíso. Como vos levarei? Como que ele vai nos levar? Como? Só tem dois modos, só tem duas maneiras dele nos levar. E Paulo falou, vamos ver. Porque se estiver escrito, eu creio. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Só vou ler, hein? Confere aí, você crê na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,14 já começa circulando na Bíblia. Circule aí, ó. Paulo disse, cremos. O que Paulo falou? Quem aqui crê? É claro que eu creio. É a esperança do cristão. O que o cristão espera? O que nós esperamos? Nós cremos. Cremos o quê? Ou no quê? Vamos ler. Tessalonicenses 4,14. Cremos que Jesus... Alô, eu não falei que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Falei ou não falei? Olha o Paulo igualzinho, olha o Paulo. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Eu não tinha falado aqui alguns minutos antes? Falei ou não falei? Que Jesus, a Bíblia mostra que ele nasceu, a Bíblia fala que ele morreu, a Bíblia mostra que ele ressuscitou. Paulo falou, nós cremos que Jesus, sabe o Jesus de Nazaré? O Jesus de Mateus, Marcos, Lucas, sabe esse Jesus? Nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Vírgula. Paulo falou, assim também cremos. Oh, então Paulo cria que Jesus de fato nasceu, morreu e ressuscitou. Ele cria nisso, ainda que ele não andou com Jesus. E ele também cria em outra coisa, afora que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. O que Paulo cria? Ele falou, assim também cremos. No que, Paulo? Ô Paulo, no que você crê? Que aos que dormem em Jesus, em outras palavras, os que já morreram. O que tem os que já morreram, Paulo? O que tem o meu avô? O que tem a sua avó, Paulo? Ô Paulo, o que tem o seu pai que já morreu? Ô Paulo, o que tem o seu avô que já morreu faz tempo? Seu bisavô. O que tem os que já morreram? O que tem eles? Paulo falou, cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Diga bem forte, como? Não é a pergunta? É ou não é a pergunta? Ué, porque se eu estou lá, eu falo, Paulo, como que Deus vai tornar a ter meu pai com ele? A trazer meu pai, minha avó com ele? Porque, ô Paulo, é o que você falou. Você falou, Paulo, que você crê, e que os crentes aí estão crendo, que os que morreram em Cristo, em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Diga bem forte, como?
Só tem duas maneiras. Só tem duas maneiras. Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos isto, Paulo falando, pela palavra do Senhor. Ah, então o Senhor falou com ele? Como é que ele diz isso pela palavra do Senhor se ele não andou com o Senhor? Oh! Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor. Paulo andou com Jesus? Paulo era um dos 12. Então como é que ele sabe isso que ele vai falar? Por revelação. Coríntios 3,10. Paulo disse, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Então Deus revelou a ele. Porque ninguém nunca falou isso. Você quer mais homem de Deus que Moisés, que Davi, que Salomão, que Samuel, e nunca falaram isso? Isaías, Jeremias, Eliseu, nunca falaram isso. O homem mais sábio da Bíblia, Salomão, não falou isso. Então como é que Paulo sabe disso? Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor. Mas você nunca andou com o Senhor, Paulo. Como é que você sabe disso aí? E o que o Senhor falou para ele? Ele escreveu aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós... Eu falei que só tem duas maneiras de... Que o Senhor disse em João 14,3. Vos levarei para mim mesmo. E a pergunta é essa. Como que ele vai nos... Como que ele vai nos levar? Só tem duas maneiras. Foi revelado a Paulo. A primeira maneira do Senhor nos levar. A primeira. Tessalonicenses 4, verso 15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor. Que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Tem caneta aí? A vinda do Senhor não foi somente para um grupo específico, num tempo, no mundo, na era cristã, sei lá qual era. A vinda do Senhor é um evento universal para toda a terra, e não somente para 12 discípulos. Porque na terra não foi somente 12 pessoas que creram em Jesus. A vinda do Senhor, de novo, não é somente para 12 discípulos. E um se enforcou para 11. Depois colocou o Matias, voltou a ser 12. Nossa, está meio bagunçado isso aí, hein? E depois, em 1 Coríntios 15, apareceu mais 500 irmãos. 500 mais 12, 512. Mas em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, eles estavam reunidos lá na descida do Espírito Santo, 120 pessoas. 500 mais 12 mais 120. A vinda do Senhor para 800 pessoas. Olha o tamanho da terra. Olha quantas pessoas na terra. Olha quantos que já morreram na terra. Olha quantas nações. Olha quantas línguas, tribos, nações, povos. A vinda do Senhor para 12 pessoas. A vinda do Senhor para 50, para 500, para 800 pessoas. É claro que não é isso que Paulo está falando. A vinda do Senhor é universal. Vai ser o maior evento da história da humanidade. Jesus diz que todo olho verá. Primeiro Tessalonicenses 4,15. O tema de hoje, qual a esperança do cristão? Não é ser salvo, não é ser liberto, não é ser abençoado por Deus, não é ser perdoado dos pecados, não é ser santificado. Qual que é a esperança do cristão? É a promessa que Jesus fez: vos levarei para mim mesmo. Porque senão, irmão, por que eu creio em Jesus? Por que eu sirvo a Deus? Para ter uma vida melhor? Eu vou fazer 3, 4, 5 faculdades, vou trabalhar em 4, 5 empregos e vou ter Mercedes, vou ter mansão, casa com piscina aquecida, com sauna. Por que eu creio em Jesus? O primeiro texto que eu li: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Por que eu creio em Jesus? Para ter uma vida boa na terra? Por que eu creio em Jesus? Por que Deus me comprou com seu sangue? Por que Ele me reconciliou consigo mesmo? Por quê? Para ter um carro importado, para ter uma fazenda com 500 cabeças de gado? Por que eu creio em Jesus? Por quê? Para ser um empresário bem sucedido, o dono da Ferrari, dono da Maserati, dono da Volvo,
Por que eu creio em Jesus? Por quê? Por quê e para quê? Dinheiro? Dinheiro. Você não sabe que na vida... Olha, quanto dinheiro você tem? Você tem muito dinheiro? Mas você tem muito dinheiro mesmo? Você tem 5 Ferraris? Oh, você tem 5 Ferraris? Isso não é nada. O dono da Ferrari tem toda a fábrica. Ele tem mais que você. Você só tem 5 Ferrari. Ele é dono da Ferrari. Mas na terra tem alguém que tem mais que ele. Você acha que o Neymar ganha muito dinheiro? O Neymar é empregado. Se o Neymar ganha muito, você imagina o patrão, o chefe dele. As pessoas não têm noção. Na vida, sempre vai ter alguém melhor que você, como sempre vai ter alguém pior que você. Você tem 10 reais na carteira, vai ter alguém que tem 20 reais na carteira. Como vai ter alguém que não vai ter nada na carteira. Você tem 5 milhões, vai ter alguém que tem 100 milhões. Você deve 1 milhão, tem alguém que deve 50 milhões. Essa é a vida terrena. Sempre alguém melhor e sempre alguém pior. Por que eu creio em Jesus? Por quê? Para quê? Qual a esperança do cristão? Por isso que eu li Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Oh, o Espírito Santo está falando o que aqui? Que nós não cremos em Jesus por causa de dinheiro, por causa de casa, para ser empresário, para ter fazenda, para ser bem sucedido. Nós não cremos em Jesus por causa disso ou dessas coisas. Nós temos uma esperança, uma promessa que Ele fez, nos levar para onde Ele está. Por isso que nós somos crentes. Se não é por isso, pode ir embora, irmão. Se você não está aqui por causa, pode ir embora para sua casa. Você quer uma vida melhor? Vai trabalhar em 3, 4, 5 empregos. Vai fazer faculdades. Você é açougueiro? Vai ser um médico. Cirurgião, neurocirurgião. Aí você vai ganhar muito dinheiro. É dinheiro que você quer? O que você quer? Mulher? O que mais tem no mundo é mulher. Quer que eu arrume mulher para você? Você não tem um monte. O que você quer? Homem? Você está atrás de homem? Eu conheço vários homens. É homem que você quer? Você crê em Jesus porque você quer um homem. Você crê em Jesus porque você quer uma mulher. É isso que você quer? Você crê em Jesus por causa dessas coisas. Você quer uma casa. O que muda você morar aqui e morar ali? Muda o quê? O que muda se a casa tem 50 cômodos ou se tem 2 cômodos? Muda o quê? Paulo estava preso na cadeia louvando a Deus. Paulo estava preso. Paulo estava preso. Você que está preocupado com casa, com parede, com apartamento. Paulo estava preso. Mas ele tinha um gozo que quem tem mansões não tem esse gozo. Nunca terá. O gozo que Paulo tinha. Riquezas. Jesus disse que havia um homem que tinha juntado muitas riquezas na vida. E um dia, ele disse para ele mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga. Mas Jesus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem será? Você que está preocupado com dinheiro, com riqueza, com coisa da terra. Maradona morreu esses dias, não levou um centavo. Milionário, hein? E quando Pelé morrer, também não leva nada. Michael Jackson, milionário, morreu, não levou nada. Elvis, ninguém leva nada. Paulo diz para Timóteo: nu viemos e nu tornaremos para lá. Não pode, não tem como levar nada. Você que só está atrás de dinheiro, ao invés de estar atrás de Deus e das coisas de Deus. É porque você não entendeu por que você nasceu ainda. Você está achando que você nasceu para ficar rico. Você está achando que você nasceu para ter a sua casa. Vai comprar a sua casa, irmã. Mas o seu foco tem que ser Jesus. Hebreus 12. Olha para Jesus.
Você pode comprar uma casa, pode comprar 50 casas, pode alugar todas as suas casas, viver disso. Não tem problema nenhum. Estou falando sobre o foco. Não estou dizendo que crente não pode ter casa, que crente não pode ter Ferrari. Estou dizendo que o foco do crente é Jesus. E a esperança é estar com Ele e morar com Ele nos céus. Essa é a esperança do crente. Porque tem gente que não vai para lá. Você sabia disso, que tem gente que não vai para lá aonde Jesus está? Dá um sinal quem já sabia disso. Ou você está achando que todo mundo vai para o céu? Alguns universalistas, radicais, intransigentes, ignorantes, hereges, pensam que todo mundo é salvo. Não foi isso que Jesus falou. Tem alguém me entendendo? Não foi isso que Paulo falou. Jesus disse em Mateus 26 que o sangue dele não foi derramado por todos. Tem gente que pensa que todo mundo é salvo, todo mundo vai ser salvo. Estão tirando palavras da Bíblia, mudando o que Jesus disse, mudando o sentido do que Jesus disse. Para não falar que Jesus é mentiroso, mudam o sentido do que ele falou. Mudam a Bíblia com falsas interpretações. E nisso tiram o sentido do que Jesus falou. Em outras palavras, chamando Jesus de mentiroso. Em outras palavras é isso. Porque Jesus falou, você vai lá e fala que não tem, que não é assim, então ele mentiu então. Mas fica feio falar que Jesus mentiu. Então alguns mudam o sentido da Bíblia. Quem é que está entendendo? Amém. Com teologia e interpretações. Qual a esperança do cristão? 1 Tessalonicenses 4, verso 15. A esperança é os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá. Qual o mesmo Senhor? O mesmo que nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Diga comigo, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus. Atos capítulo 1, né? Subiu numa nuvem. E tem gente que fala que é mentira. Se eu sou Deus, eu já fulmino, mando fogo nessas pessoas aí. Eles têm sorte que eu não sou Deus. Porque essas heresias não dá para engolir. Fazem piadinha. A Bíblia fala, eles vão lá e mudam o sentido. A Bíblia é clara. Eles mudam o sentido. Se eu sou Deus, eu mando fogo. Ah, está atrapalhando a obra? Manda fogo, acaba com tudo. Mas Jesus disse que não pode tirar o joio do meio do trigo, né? Né, joio? Está me assistindo, pode depois falar mal de mim, né? Né, joio? O joio está me assistindo para falar mal de mim depois. Pega pedacinho das minhas pregações para falar mal. Não é, joio? Não é o que você está fazendo, joio? 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Você está percebendo o que eu estou lendo? Verso 16. Pois o mesmo Senhor que nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, Tessalonicenses 4,16, ele descerá do céu. Ah, para aí. Abre em Atos capítulo 1. Deixa o Tessalonicenses aberto. Abre em Atos 1. O joio fica me assistindo, não perde um programa, uma ministração, para depois ficar falando mal. Joio não tem jeito, não tem hoje. Joio é fogo. Atos 1. Jesus chamou de joio, Moisés chamou de Coré, Paulo chamou de Mineu e Fileto. Atos 1. Quem já achou? Olha lá, ó. Versículo 9. Atos 1, 9. Depois que Jesus disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem. Tem gente que fala que não foi assim. Os caras são tão cara de pau que eles mudam o sentido da Bíblia. Eles falam que nuvem não é nuvem. Nuvem é guarda-chuva, né? Não, nuvem é pipoca. Nuvem é um pedaço de carne. Nuvem é uma linguiça, né? Nuvem é um abacaxi. Joio é triste, meu. O falso irmão olha, o falso irmão
Atos 1:9. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Coloca o dedo no verso 10, hein? Atos 1:10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram, coloca o dedo em Atos 1:11, disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Diga, Jesus há de vir. Diga, como ele virá? 1 Tessalonicenses 4, olha lá, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá da onde? Do céu, claro. Para onde que ele foi? Para o céu. Está claro ou não está claro? As coisas se encaixam. O Espírito Santo faz só encaixar. Eu só estou lendo. Sem interpretações, só estou lendo. Com conhecimento, vou dando os textos, vai encaixando. Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu, como? Com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Para aí. Para aí. Que Jesus disse em João 14,3, vos levarei para mim mesmo. E a pergunta qual que foi? Como que ele vai nos levar? Como que ele vai nos levar? Ele prometeu. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Não é João 14,3? E como é que ele vai nos levar? Está aqui a resposta. Oh, ninguém sabia disso, hein? Ninguém nunca falou. Foi revelado a Paulo. Como que ele ia levar? Olha lá, ó. Paulo já deu uma dica. Na sua vinda. Claro, está aqui, ó. Olha lá. Olha lá o verso 15, ó. Os que ficarmos vivos para a vinda. Como é que ele vai levar, irmão? Diga, na sua vinda. Olha o verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Olha lá. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Paulo começa a explicar o João 14,3 que ele disse: vos levarei para mim mesmo. Só tem 2 maneiras dele nos levar. Ou morrendo, ou, vamos ver a segunda forma? A segunda maneira? A primeira eu já descobri, os que morreram em Cristo. É assim que ele vai nos levar. E a segunda maneira? Vamos ler. Verso 17. Depois nós os que ficarmos vivos. Em João 14,3 ele disse, ó, vos levarei para mim mesmo. Como que ele vai levar? Diga, na sua vinda. Só tem 2 modos de ele levar na vinda. Os que morreram em Cristo ou os que estiverem vivos, que é o verso 17. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós os que ficarmos. Para aí. Alguma versão diz os que estiverem. Por que Paulo fala os que ficarmos? Porque enquanto Jesus não vem, o homem vai morrendo, irmão. Cadê o seu avô? Cadê o seu bisavô? Onde que ele está? Cadê a sua bisavó? Onde ela está? A sua descendência, a árvore genealógica. Cadê o seu tetravô? Cadê? Enquanto Jesus não vem, os homens vão morrendo em Cristo. Alô? Está claro ou não está claro? Alô? Quer escrever isso? Enquanto Jesus não vem, enquanto a vinda não acontece, os homens vão nascendo e morrendo, mas morrem em Cristo. Aí o 17 Paulo disse, depois nós os que ficarmos. Por que os que ficaram? Porque Paulo não tinha um dia. O Senhor revelou a ele como seria, mas Deus não revelou a ele quando, o dia da semana, o horário, o mês. Quem está entendendo? Então Paulo diz, os que ficarmos. Por quê? Porque eu estou com 53.
Se o Senhor não vier, vamos exagerar? Se Ele não vier em 60 anos, eu vou morrer. Vou morrer. Mas vou morrer em Cristo. E o que vai acontecer comigo? Na sua vinda, os mortos vão ressurgir. Não é o que Paulo falou? Só quem está entendendo. Mas é verdade que na sua vinda, muitos já terão morrido, mas muitos estarão vivos. E serão o quê? Verso 17. Os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Olhem para mim. Então, qual a esperança do cristão? Tenho aí mais 2 minutos. Foi o tema de hoje. Qual a esperança do cristão? Estarmos com Jesus onde Ele está. Está claro ou não está claro? A esperança do cristão não é ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Não, você quer mais dinheiro, arruma 2 empregos. Você quer mais, arruma 50 empregos. Vai se capacitar. Fazer faculdade, odontologia, médico cirurgião do crânio, vai ganhar dinheiro. Trabalhar na Petrobras, sei lá, vai ser piloto de avião, general. Você quer ganhar dinheiro, então é outra coisa. Para ganhar dinheiro você não precisa crer em Jesus, é só trabalhar. Está claro ou não está claro? Estou falando, Coríntios 15, 19, com aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida. Você tem casa boa? Glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas essa casa vai ficar aí, meu. Ou você está achando que você vai levar ela? Pastor, eu pus um mármore. Você está achando que você vai levar o mármore aonde, irmão? Se você for enterrado com aliança, quando virar as costas, eles pegam aliança. Quem já sabia disso? Se você tiver dente de ouro na dentadura, quando você morrer, se não tiver a dentadura, vão pegar o dente de ouro. É melhor morrer boca murcha, hein? Porque eles vão lá e pegam o dente de ouro. São coisas da terra. Para que você quer dente de ouro se você está indo para o céu? Você não é salvo? Você morreu, você é salvo. Para que você quer aliança, dente de ouro? E o coveiro vai pegar. Quem está entendendo? Tessalonicenses 4,17. Glória a Deus, porque você tem vida boa, você tem casa para morar, tem roupa, tem comida. Glória a Deus. Mas a sua fé, você não nasceu para isso, irmão. Todo mundo tem que trabalhar. Trabalha, compra uma casa. Trabalha, compra um carro melhor. Trabalha, compra perfume melhor. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Quem é que está entendendo? Não coloca Jesus nisso, hein? Isso aí é você que trabalhou e comprou a casa. Você trabalhou, comprou o carro. Glória a Deus pela sua vida. Isso na terra tem gente que tem até mais que você. Não se gloria nisso, não. Você tem 5 Ferrari, o outro lá é dono da Ferrari, da fábrica, de tudo. Então, a nossa fé, a nossa esperança não está no que nós temos. Jesus falou, estou lembrando aqui. Jesus disse, quer escrever? Ele falou, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus, hein? Jesus, ó. Jesus disse, olha, a vida do homem, porque eu estava falando aquele homem que disse, alma tens em depósito, muita comida para muitos anos. Jesus disse, louco, esta noite pedirão sua alma, e o que você tem preparado para quem que é? Aí Jesus concluiu dizendo, olha, acautelai-vos, hein? Cautelai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. David Rockefeller, Illuminati poderoso, morreu com 101 anos. Nos Estados Unidos tem um prédio enorme. Rockefeller, não tem problema. Morreu, não levou nada. Davi morreu, não levou nada. O Illuminati morreu, não levou nada. Você pode ter prédio, pode ter o que você quiser. Não leva nada. Você só tem R$1, você não vai levar. Você tem 50 milhões no banco, não vai levar. Não muda nada. Para terminar, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eu não sei se eu vou estar vivo. Não posso te afirmar isso. Agora eu estou vivo. Se Jesus voltar agora, se a vinda do Senhor for agora, já eu estou vivo. Agora eu estou vivo. Aí o 17, ó, os que ficarmos vivos. Mas eu não posso não tenho como afirmar que eu estarei vivo para a vinda.
Nem Paulo podia falar isso. Paulo falou, os que ficarmos vivos. E o Paulo morreu. Então, eu não posso afirmar que eu estarei. Oh, mas eu creio. Eu posso não estar vivo, mas eu creio que os que morreram em Cristo vão ressurgir. Quando? Na vinda do Senhor. Posso não estar vivo, mas eu creio que seremos arrebatados na vinda do Senhor. Se você não estiver vivo, não tem problema. Os mortos vão ressurgir em Cristo, na sua vinda. Para terminar, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro. Vê que não aconteceu, né? Vê que não aconteceu ainda. Para o encontro do Senhor nos ares. Os mortos ressurgiram em Cristo. Todos já se foram arrebatados. Já encontraram o Senhor nos ares. Então o fim, ó. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu preciso falar que isso não aconteceu ainda? Não preciso, né? Porque os mortos ainda não ressurgiram. E os vivos não foram arrebatados. Então não houve a vinda. Está claro ou não está claro? Digam todos. E agora, pastor? O que eu devo fazer? 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz e até domingo. Graça e paz.